Boa noite, Débora. Vamos aguardar mais uns 2 minutos para que os nossos amigos adentrem a live para que nós possamos começar. Forte, Eliette, boa noite também. O tema é: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nós vamos estudar, nós vamos ver versículos que falam sobre esse tema. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que é a proposta do nosso estudo de domingo, né? Que é justamente estudar o Evangelho versículo por versículo, né? Mas traduzindo para o momento que nós vivemos hoje. Esperar mais uns 2 minutos para nós começarmos o nosso estudo, a nossa live de hoje. Bom, então vamos fazer a nossa prece, porque é sempre bom, qualquer trabalho que nós vamos fazer uma prece, porque a prece, ou a oração, ou a súplica, sempre nós, através delas, nós atraímos energias positivas, através dessas preces, com a força do nosso pensamento. Por isso é que é sempre bom iniciar um trabalho assim, fazendo uma prece, ou à noite, quando nós vamos dormir, é bom a gente fazer uma prece também, para a gente atrair energias boas para a gente, porque à noite é costume a gente sair do corpo, e se a gente fizer uma prece, a gente faz praticamente um campo de proteção, através das energias da prece, quando a gente faz. Então nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por esse momento, por esse dia, pelo que nós vivemos hoje, pelo que nós vamos viver amanhã, e que através dessas experiências nós estamos burilando os nossos espíritos para que eles alcance assim a glória, alcance a paz, alcance a felicidade, já que nós fomos criados para vivermos em paz, para vivermos felizes. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer por tudo aquilo que nós recebemos, pelo que nós vamos receber ainda, para seguirmos sempre em frente,
em busca de caminhar sobre as pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Que todos nós estejamos confiantes na tua misericórdia e no teu amor. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje, como já foi divulgado, é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está no Salmo 23:1. Muito conhecido. Esse salmo, ele é muito conhecido. E nós vamos justamente trabalhar ele na noite de hoje. Bom, o Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo já disse que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. E que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Porque no final dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Viver Pilatos, boa noite. Angélica Melo também. Certo? Então, que Jesus Cristo é o nosso pastor, e ele veio justamente nos conduzir a esse redil divino. O que é o redil divino? É justamente a autoiluminação, através do autodescobrimento. Todos nós estamos vivendo esse processo do autodescobrimento. Todos nós estamos fazendo essa viagem interior. Angélica Melo, boa noite também. Todos nós aqui nesse mundo estamos fazendo a nossa viagem interior. E a viagem interior é nós nos autodescobrirmos, quer dizer, descobrir o potencial que nós temos dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós possuímos a energia divina. A energia divina está impregnada no nosso espírito. No nosso espírito. Então, o Senhor é meu pastor, então nós não temos dúvida disso. E nada me faltará. Aí o que eu quero ver com vocês, para a gente discutir, e nada me faltará. Mas esse nada me faltará, isso quer dizer, se a gente for interpretar ao pé da letra, não precisa a gente fazer nada, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então não precisa fazer nada. É o que muita gente acredita, porque Jesus Cristo é o nosso pastor, a gente não vai fazer nada, ele vai nos conduzir ao reino dos céus. Mas ele mesmo, Jesus Cristo, no seu evangelho, ele nos deixa esclarecimento, nos oferece esclarecimentos que não é bem assim. Não é bem assim como nós acreditamos. Porque ele é o nosso pastor e ele vai fazer tudo por nós e nós não vamos precisar fazer nada. Não é assim. Eu digo sempre nas lives que eu faço. Se nós não fizermos nada, nós não vamos adquirir experiência, de forma alguma. Nós não vamos adquirir experiência. Ou então, como é que nós vamos chegar à perfeição sem experiência nenhuma? Ou então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar a ficar no reino do céu sem experiência, porque a gente não tem experiência de nada, então não vai saber fazer nada. E nós sabemos que a inércia é uma coisa muito prejudicial a gente. Então, vamos lá. Nós vimos o Salmo 23, versículo 1, e vamos agora em João 10, 11. Dentro daquela proposta que eu sempre coloco para vocês, que o Evangelho explica a si mesmo. Se nós procurarmos as passagens, nós vamos encontrar o Evangelho explicando a si mesmo. Por isso é que eu já escrevi dois livros, o primeiro volume e o segundo fazendo tudo isso. Cada versículo eu pesquisei na Bíblia, no Novo Testamento também, e coloquei lá esses versículos explicando. Como nós estamos hoje através de outros versículos,
explicando: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então João 10:11 ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. Então, isso nós não podemos negar de forma alguma. Porque Jesus Cristo poderia muito bem não ter aceitado a crucificação. Mas a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo representa os sacrifícios que nós precisamos fazer nós mesmos. Porque ele, sendo perfeito, foi içado à cruz. Imagine nós, que não somos perfeitos ainda. Nós fomos criados perfeitos, mas sem experiências. Então, ele dá a vida por cada um de nós, porque ele é o Cristo. Ele é o Cristo planetário e tem essa responsabilidade de nos conduzir ao reino dos céus que está dentro de nós e representa a auto-iluminação. Bom, mas Mateus, que era um cobrador de impostos, 10:38, ele começa a esclarecer o que Jesus Cristo falou. Então vamos gravar bem, 10:38, Mateus, ele diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então isso deixa bem claro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer o quê? O apoio. O apoio, a ajuda para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Porque senão haveria uma contradição de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Não é isso? Mas vamos interpretar essa cruz. Vamos interpretar essa cruz. O que é essa cruz? A cruz não é aquela cruz de madeira que Jesus Cristo levou e tudo, que naquela época, né, era uma prática romana de crucificar as pessoas. A cruz representa justamente os nossos erros, os nossos equívocos de vidas passadas. Os equívocos de vida passada. Então, a personalidade de hoje, que nós estamos vivendo, a vida de hoje, ela tem essa responsabilidade de consertar os erros que nós fizemos em outras vidas. Certo? Isso tem até uma historiazinha que conta o seguinte, falando da cruz, né? Diz que o homem, ele simplesmente ele se maldizia porque ele achava a cruz dele muito pesada. Muito pesada. Ah, mas essa cruz eu não consigo carregar, não tenho condições. Isso é uma injustiça de Deus, eu estar carregando uma cruz que eu não tenho condições. E reclamava bastante. E nós temos o nosso anjo guardião, que fala no ouvido, mas nós temos os nossos obsessores que falam no outro ouvido. O anjo guardião sempre dando o quê? Força para ele. Vamos, meu irmão, vamos superar tudo isso, nós temos condições de superar tudo isso. Mas o obsessor chegava até ele e dizia: olha, se a cruz está pesada, corta um pedaço dessa cruz. Isso no sentido figurado, né? E ele, lógico que nós queremos sempre moleza, vamos assim dizer, né? Ele chegou e cortou a cruz, um pedaço da cruz, botou no ombro e saiu caminhando. Daqui a pouco ele disse: rapaz, mas ainda está pesada ainda, está pesada. Aí o obsessor disse para ele: rapaz, corta de novo essa cruz. E ele cortou. E assim sucessivamente. A cruz ficou bem pequena, e quando chegou o momento do desencarne dele, do espírito deixar o corpo, quando ele chegou do outro lado da vida, ele viu que havia um abismo. E aqueles que aceitaram carregar a sua cruz, ele colocava uma ponta na extremidade e a outra na outra. A extremidade passava, mas não dava permissão para outro aproveitar, porque ela desaparecia. E assim ele ficou olhando. Chegava outro suado e todo, e passava para o outro lado.
Aí um dos anjos que lá estava olhou assim para ele, assim, e aí? Ele olhou a cruzinha dele, estava bem pequenininha, não dava para ele passar para o outro lado. E ele perguntou, o que é que eu faço nesse caso? E o anjo disse para ele, você vai voltar para a terra e vai juntar os pedaços. Vai juntar os pedaços que você cortou, que você cerrou. Então, isso quer dizer essa história. Não adianta. Por quê? A cruz que nós carregamos hoje, que simboliza as nossas dificuldades, fomos nós mesmos que praticamos. E outro não pode, de forma alguma, carregar a nossa cruz. Nós podemos muito bem chegar a pegar um travesseirozinho e colocar no ombro do nosso irmão para não maltratar muito o ombro. Mas carregar a cruz, não. Nós não podemos carregar a cruz, nem dos nossos filhos. Nós podemos ajudar. Porque, como eu sempre digo, a experiência somos nós que vivemos. O burilamento que nós estamos passando, porque nós somos um diamante. Esse burilamento para tirar a ganga que nos envolve, que são as nossas imperfeições, através dessas experiências que nós estamos vivendo. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas isso não quer dizer que nós não temos que carregar a nossa cruz, não. E mesmo Jesus Cristo não iria fazer isso, carregar a nossa cruz, porque se ele carregasse de um, teria que carregar de todos. Só aqui no Brasil são 210 milhões de pessoas. Então não teria sentido isso. Por isso é que nós procuramos interpretar os evangelhos para os dias atuais. Eu respeito quem acha, não, basta eu ter fé em Deus e pronto, não preciso fazer nada. Eu respeito. Tudo bem. Cada um tem seu modo de pensar, seu modo de agir, tem seu livre-arbítrio. Mas não é o certo. Bom. E Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tá aí foi o que Jesus Cristo falou. Mateus 10, 38. Então, quem não aceitar a sua própria cruz e procurar trabalhar essa cruz que representa justamente nós vencermos as nossas dificuldades, não é digno de Jesus Cristo. Por quê? O que foi que ele passou aqui? Ele foi açoitado, recebeu 39 chibatadas, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Até os próprios apóstolos, um vendeu por 30 moedas de prata. Pedro negou ele por 3 vezes. Tomé exigiu tocar nas suas chagas. O que foi que Jesus Cristo passou? Então nós não vamos passar. Paulo de Tarso disse que ninguém toque em mim, porque eu trago as marcas do Cristo. Foi o que ele disse. Então essas marcas são as marcas das dificuldades, dos sacrifícios que nós precisamos fazer, cada um de nós, para nos autossuperarmos. Superar as nossas dificuldades. Nós temos condições de superar. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Será que Deus vai colocar um fardo maior do que a nossa capacidade? De forma alguma ele vai fazer isso. Nós fazemos isso com os nossos filhos? Nós não fazemos. E somos pecadores. E Deus vai fazer isso com a gente? Não vai fazer. Ou então, se a nossa vida está difícil, é um grande momento que nós temos para a nossa autossuperação. Para nós demonstrarmos o tamanho da nossa fé, da nossa confiança, da nossa vontade. Isso é determinante na nossa vida. Certo? Bom, então João, nós já trabalhamos Mateus, João, vamos trabalhar João novamente. João 15, 2, ele diz o seguinte: toda vara em mim
que não dá fruto, atira, Deus atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Isso Jesus Cristo, que falava por parábolas, ele fez a comparação, a vara sendo nós, e ele sendo o tronco. Toda vara em mim que não dá fruto, ela é tirada. Ela é tirada. Porque nós temos condições de dar esses frutos. Nós temos condições de dar esses frutos. E viver sem Jesus Cristo não tem sentido a vida para a gente. Não tem sentido. Porque depois de todos os esforços, a luta que ele fez, com certeza, porque ele é o caminho, a verdade e a vida que nós precisamos viver. Ou então, essa vara que somos nós, precisamos dar frutos. Mas que frutos são esses? Que frutos são esses? Já que ele falava por alegorias, os frutos do amor, da caridade, do perdão, da simplicidade, da humildade. Aí a pessoa chega e diz o seguinte: bom, tem uns 3 ou 4 aí que até que dá para fazer, mas perdoar, aí não dá. Porque tem gente que não perdoa nem a si mesmo. Imagine perdoar o próximo. Isso é um processo que ele está vivendo e que só quem sofre é ele mesmo, porque ele atrai energia negativa. Se eu perdoo, eu atraio energia positiva. Se eu não perdoo, eu atraio energia negativa. E essas energias negativas vão o quê? Vão nos fazer adoecer. Vão tirar as nossas esperanças. Vão dificultar as nossas vidas. Então, só quem tem a perder somos nós. E a lei de Deus é bem clara quando Jesus Cristo diz: vós sereis reconhecido por muito vos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus Cristo disse, resumindo o decálogo, os 10 mandamentos. Ou então, não nos falta nada. Da parte de Deus, dos anjos, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos guias, dos nossos protetores. Falta nossa. Falta nossa. Nós fazemos a nossa parte. Aí tem muita gente que se revolta, fica chateado com Deus, se torna ateu e tudo mais. Isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É melhor seguir em frente, com confiança em Deus. Certo? Então nós precisamos dar frutos. Dar frutos. É aquele caso da parábola dos vinhateiros homicidas, né? Que a parábola é longa, eu não vou contar aqui. Apenas estou dando um exemplo de quem conhecer. Bom, mas João 6,35, ele diz assim, escrevendo sobre Jesus Cristo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É essa fome que a gente sente de paz, de felicidade e de alegria. É essa fome que nós sentimos. A fome é da alma. A fome é da alma. Porque o corpo, você alimenta o corpo, mas daqui a 2 horas ele está com fome de novo. Mas a alma é que precisa ser alimentada. Então por isso é que Jesus Cristo disse: eu sou o pão. Mas aí a pessoa diz: que pão é esse? Que pão é esse que alimenta a alma? Os ensinamentos e os exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Isso é que alimenta as nossas almas. Os ensinamentos. E a sede, nunca terá sede. Devemos nos lembrar que no poço de Jacó, na Samaria, Jesus Cristo ofereceu à mulher samaritana água viva e diz que aquele que beber dessa água jamais terá sede. Que são os conhecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para vocês verem como Jesus Cristo é importante na nossa vida. É importante na nossa vida. Por isso é que nós temos o costume de fazer as nossas orações. Pena que muitas vezes nós fazemos as nossas orações e não nos concentramos. Muitas vezes
nossos lábios dizem sim, mas o coração diz não. Aí não tem condições dessa prece chegar, vencer assim essas energias, porque tem que ter as energias do coração, do amor, para que nós possamos ser ouvidos por Deus. Na verdade, Deus nem ouve a gente como a gente entende. Quando a gente está fazendo as nossas orações, nós estamos o quê? Nós estamos vibrando. Quando ela é sincera, Deus sente as nossas vibrações. Por quê? Porque todos nós estamos ligados uns aos outros. Todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados a Deus. E Deus sabe de tudo. Foi o que Jesus Cristo disse. Que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então Ele sabe de tudo. Nós não enganamos a Deus. Tem muita gente que diz o seguinte: Deus tem tantos filhos, eu vou fazer isso aqui que Ele não vai nem perceber. Percebe sim. Percebe sim. Com certeza. Deus é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar e sabe de tudo. Nós é que nos enganamos. Certo? Bom, então nós entendemos que o pão da vida, esse pão são os seus ensinamentos, e a água que nós precisamos beber são os conhecimentos, os exemplos que Ele nos deixou. Porque a sede e o pão que nós precisamos para a nossa alma, são os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Bom, então Lucas, que não foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi discípulo de Lucas, aliás, foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele não foi discípulo de Jesus Cristo. Isso quer dizer, ele não caminhou com Jesus Cristo. Nem ele, nem João Marcos, que foi o segundo evangelista. Todos nós, na verdade, estamos nesse mundo e desejando ser felizes. Todos nós estamos nesse mundo. Agora nós precisamos nos lembrar que nós, antes de virmos para cá, de chegarmos aqui a esse mundo e vestirmos essa indumentária carnal, nós fizemos uma programação. Lógico, essa programação pode muito bem nós deixarmos de fazer parte dela. Nós podemos fazer toda e ser acrescentado mais ainda, vai depender do nosso desempenho aqui na Terra. Mas que todos nós temos uma programação, temos. Isso não teria sentido a gente vir aqui para um mundo desse, passar 50, 40, 70 anos, sem ter uma programação, sem saber o que fazer. E todos nós sabemos o que nós precisamos fazer. Todos nós sabemos. E é por isso que nós temos essa chance hoje. E nós devemos aproveitar. E para se viver bem, como nós precisamos viver, somente amando, perdoando e servindo. Não há outra forma. E foi o que Jesus Cristo fez. Bom, então Lucas diz assim: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja o outro convidado mais digno do que tu. Isso porque Jesus Cristo observava que os fariseus e os doutores da lei, nas sinagogas, ficavam sempre nos primeiros lugares. Eram deles. E Jesus Cristo disse para os apóstolos que eles não procurassem os primeiros lugares. Porque se eles chegassem no primeiro lugar, chegar uma pessoa mais importante do que ele, o dono do lugar, o dono da festa e tudo mais, vai pedir: meu irmão, olha, chegou fulano de tal e gostaria que você cedesse o lugar para ele. E às vezes as outras cadeiras já estão todas ocupadas, e a pessoa vai lá para o final e às vezes fica de pé, ou em pé. Então Jesus Cristo, que era um bom observador, ele disse para os apóstolos
que não procurasse, quando eles fossem convidados às bodas, que eram aquelas festas, tem até a parábola das bodas, que Jesus Cristo transformou água em vinho. Ele disse para os apóstolos: não procureis os primeiros lugares. Não procureis, porque você pode ser convidado a ceder esse lugar para outra pessoa. Porque Jesus Cristo disse que os primeiros aqui na terra serão os últimos no reino dos céus. E os últimos aqui na terra serão os primeiros no reino dos céus. Os últimos são aqueles desprezados pela sociedade, aqueles que não têm os títulos, não têm o poder que tem aqui no mundo. Nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo disse que tinha vindo não para ser servido, mas para servir. Ele, um Espírito perfeito como ele. Então, ele continuou dizendo: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, veja como Jesus Cristo foi sempre muito positivo nos seus ensinamentos. Boa noite, Ana Zenade. Boa noite. Então, Jesus Cristo foi sempre muito positivo nos seus ensinamentos. Infelizmente, hoje, as religiões que usam o Evangelho, mas o Evangelho é um código de moral, e, infelizmente, muitas religiões deturpam os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem delas que eu estou apenas citando, eu respeito qualquer religião, primeiro porque eu não acredito no rótulo religioso. Porque eu sou espírita, eu sou católico, estou salvo, não. Nós seremos salvos pelas nossas obras, por aquilo que a gente fizer em favor do próximo. Não é pelo rótulo religioso, não, de forma alguma. Mas quem quiser acreditar, não vou discutir nem tudo, não, respeito. Apenas eu estou colocando o que eu acredito, não é nem meu ponto de vista, é o que eu acredito. Que não seja o rótulo religioso. Porque quando chegar do outro lado da vida, não vão me perguntar: qual é a tua religião? Eles vão me perguntar: o que foi que tu fizeste em favor do teu próximo? Isso é que eles vão perguntar. Porque quantas religiões não tem no mundo? Quantas religiões tem no mundo? Então, Jesus Cristo não falou de religião, falou de amor. Então, se existe religião, é a religião do amor. Do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é isso? Bom, então, nesse caso, precisamos o quê? Estar atentos, né? Como ele falou para os apóstolos, dos primeiros lugares do mundo. Não é porque nós temos aqui, nós temos medalhas, nós temos condecorações, nós temos títulos. Isso não vai nos garantir o lugar no reino dos céus, não, quando nós sairmos daqui, de forma alguma. Porque tudo isso pertence à terra, pertence ao mundo, não pertence a nós. E disso nós temos a certeza. Nós temos a certeza de que nós não levamos nada, com exceção daquilo que couber dentro dos nossos corações. Certo? Então, Jesus Cristo, através de Mateus 16, 25, ele continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Porque a vida verdadeira não é a vida física. Não é a vida física. Não é a vida material. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, se nós vivermos somente para a vida material, a vida do corpo, os gozos e os prazeres, Jesus Cristo diz: porque quem quiser salvar a sua vida física, perdê-la-á. Ele foi bem categórico. Ele foi bem categórico, perder-la, porque todos nós vamos perder esse corpo físico, essa vida física.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer dizer, quem, através dessa indumentária carnal, se esforçar para viver os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós vamos achá-la quando nós sairmos do corpo, quando chegarmos no mundo espiritual. De onde nós saímos? Nós viemos de lá. É por isso que Paulo de Tarso disse, olha, nós viemos a esse mundo, nada trouxemos, e é certo que nada levaremos. E disso nós temos a certeza absoluta que os bens pertencem ao mundo. Pertencem ao mundo. Agora, nós não podemos também chegar a levar ao pé da letra. Ah, pois se eu não me pertence, eu vou ficar como um miserável. Não, de forma alguma. Se você nasceu com condições, nasceu numa família abastada, é porque você tem um compromisso, você tem uma programação. É por isso que você já nasceu num berço de ouro. E tem aqueles que nascem na miséria, porque cada um tem a sua programação. Aqueles que nascem na miséria pode ter sido aqueles que tiveram grande poder em outras vidas e não souberam aproveitar. Está aí o rico da parábola de Lázaro e o mau rico, que se alimentava dos pedaços de carne que ele mandava para ele. Quando ambos morreram, o mau rico e Lázaro, Lázaro foi para o seio de Abraão e o mau rico foi para o fogo do inferno. Quer dizer, da consciência dele ter tido condições de fazer, de ajudar ao seu próximo e não ajudou. E não ajudou de forma alguma. Ou então, nós fomos criados para servir, para ajudar aos nossos irmãos. Nós não fomos criados para sermos egoístas, vaidosos, daquela coisa da gente dizer primeiro eu, depois eu de novo. Não, nós não fomos criados para isso, de forma alguma. E nem estamos aqui para isso. Para fazer o quê? Nós construirmos uma ilha e só deixar entrar nessa ilha, ou no nosso mundo, aqueles que possam nos elogiar. Não entra aquele que possa nos mostrar a realidade, aquilo que eu não quero ouvir. São os homens e as mulheres, né, ilha. Constrói a sua própria ilha. E só deixa entrar quem eles querem. Aqueles que vão apontar os seus erros, não, fique lá fora. E a pessoa fica o quê? Se enganando. Se enganando. Isso é bom para ele? Não é. De forma alguma. Porque se nós formos ouvir somente aquilo que nós queremos, nós não vamos aprender nada. Nós aprendemos muito com os erros. Muitas vezes com as críticas. Nós aprendemos. Se aquela pessoa me critica, bom, eu tenho duas opções. Aceitar as suas críticas ou então deixar passar. Não, meu irmão, pode seguir sua vida e tudo mais. Eu não vou me deixar bater por isso. Se ele disser alguma verdade e que eu não tinha atentado ainda, eu vou tentar consertar. Ele me alertou. Uma coisa que eu não tinha visto ainda. Aí eu vou consertar. É o que Santo Agostinho fazia, bispo de Hipona, né? Que tinha como a mãe Dona Mônica, né? Santa Mônica. Que ele, quando ele chegava de noite em casa, antes de dormir, ele ia fazer uma reflexão de todas as suas ações. O que ele fez de erro naquele dia, no outro dia ele iria logo consertar. E é assim que nós precisamos fazer. Não deixar acumular os erros. O pior é aquele que erra e não quer admitir o erro de forma alguma. Não quer admitir o erro. E tem deles que passa 2, 3, 4 vidas para admitir o erro.
dizem simplesmente: eu não vou me dobrar de forma alguma, não vou me dobrar. Só é pior para ele. Só é pior para ele. Qualquer ação, qualquer pensamento negativo, nós atraímos energias negativas para nós. E essas energias negativas vão realmente nos prejudicar bastante. Muito mesmo. Porque é energia que a gente absorve. E essas energias vão nos aprisionando cada vez mais, nos sufocando, nos sufocando. Aí a pessoa chega e diz o seguinte: bom, a vida para mim não tem mais sentido. Não tem mais sentido, perdeu o sentido para mim. Por quê? Porque você simplesmente trabalhou contrariamente à verdade, aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos entender que quem dificulta as nossas vidas somos nós mesmos. Não é ninguém que dificulta a minha vida ou as nossas vidas, somos nós mesmos. Se a pessoa me faz mal, se eu naquele momento eu perdoar de coração, acabou-se. O mal que ele tentou me fazer, se eu não aceitar, essa energia vai voltar para ele e vai fazer um mal danado a ele. Agora, se eu aceitar as provocações, aí eu vou ficar junto com ele, sentindo essas energias negativas. Então, é melhor a gente se libertar disso. É melhor a gente se libertar disso. Nos libertar de tudo aquilo que possa nos aprisionar. E como tem gente preso a conceitos que eles elegeram para si mesmo. Tem tanta gente presa em crenças. Tem tanta gente presa em crenças que ele mesmo criaram para ele. Precisamos nos libertar. Precisamos quebrar esses paradigmas. Precisamos nos libertar. Precisamos nos libertar. Na parábola das boldas, liberta e solta. Pois é. Na parábola das boldas, na parábola dos talentos, perdoe, um que recebeu 5 talentos, outro 3 e o outro 1, aquele que recebeu 1 talento, ele simplesmente enterrou, porque ele tinha a crença de que Deus era vingativo, que ceifa onde não plantou e tudo. Tem muita gente que acha que Deus não é um bom pai. Ah, porque é Deus que quer assim, uma crença que a pessoa criou para ele. Ah, porque é Deus que quer assim. É Deus que quer assim. Então você cria essa crença e pronto, e se agarra nela o tempo todinho. Foi Deus que quis assim. De forma alguma. De forma alguma. Então nós precisamos nos libertar. Bom, então vamos continuar Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Que versículo profundo, interpretando, tirando toda a alegoria. A casa é a casa mental que Jesus Cristo quis falar. Porque é comum, quando ele falou essa parábola, ele disse o seguinte, que um homem chegou e foi fazer sua casa e não fez fundação nenhuma, porque dava muito trabalho. E ele não queria trabalhar. Ou então ele fez a sua casa e não fez as fundações, fez na areia. Fez na areia. O outro fez as fundações, tudo como tem que ser feito, quer dizer, tudo aquilo que a gente for fazer tem que fazer com fé, com confiança. Com confiança. Então, esses dois, um fez a casa na areia e o outro fez sobre a rocha, as fundações. Mas só que, em certo momento, veio um vento forte, um vento muito forte. As tempestades, que são as contrariedades da vida, as dificuldades da vida. E logo aquela casa que foi construída sobre a areia, ruiu, caiu. Porque estava sem base nenhuma nas leis de Deus.
nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então não adianta a gente erguer essa casa sem as fundações, sem a rocha do amor que Jesus Cristo veio nos ensinar e da misericórdia de Deus. Agora o homem que criou, que ergueu a sua casa mental na rocha, não foi abalada de forma alguma. Forma alguma. Então Jesus Cristo quis dizer o seguinte através desse versículo, que nós precisamos aprofundar mais, aumentar mais a nossa fé, a nossa confiança. A nossa confiança. Porque a gente ficar fazendo coisas somente para aquele momento não vai nos garantir a felicidade que a gente precisa viver. Então vamos construir a nossa casa na rocha da fé, da confiança em Deus. Se nós não fizermos na rocha, fizermos na areia, as primeiras dificuldades que nós simbolizamos através dos ventos, das contrariedades e tudo mais, vão abater. Aí nós temos que começar tudo de novo. Então é importante para as nossas vidas os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante. Vocês estão lembrados que a nossa live de hoje, o tema é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Mas a gente tem que entender esse faltará. Da parte de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos e tudo, não vai faltar da parte dele. Agora, a nossa parte nós precisamos fazer. Não Deus, nem Jesus Cristo, nem os anjos, nem nossos guias vão fazer a nossa parte. O que nós precisamos fazer, isso nós vamos fazer. Que muitas vezes Jesus Cristo e os anjos ficam esperando a gente fazer a nossa parte, para ele complementar. E às vezes nós não fazemos, porque nós nos revoltamos, ficamos chateados porque uma coisa não deu certo e tudo. Isso não vai adiantar nada, eu digo sempre. A gente precisa levantar, quando a gente cair, a gente levantar, sacudir a poeira e continuar. Não adianta parar. Não adianta ficar parado, não adianta desistir. Nós precisamos seguir sempre, sempre, sempre em frente. Nos libertando do passado, do sentimento de culpa. A vida se vive no presente, é agora que nós precisamos tomar as nossas decisões, fazer aquilo que é preciso fazer para superarmos as nossas dificuldades. Ajuda-te que o céu te ajudará. E Jesus Cristo também disse, né? O semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. A gente pode semear o que nós desejarmos. Agora, se nós desejarmos ódio, vingança, provocarmos tristeza nos outros e tudo, são sementes que nós estamos plantando. E se nós plantamos essa semente da discórdia, da vingança, do ódio, do não perdão, se nós plantarmos essa semente através das nossas ações, nós não vamos colher outra coisa, não. Vamos colher da mesma forma. Outros vão fazer do mesmo jeito com a gente. Por isso é que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes em tentações. Porque a todo momento nós estamos sendo tentados. Aí a pessoa diz o seguinte: poxa, mas Deus não é tão bom, por que Ele não livra logo a gente disso, dessas tentações e tudo, para a gente viver logo feliz, em paz e tudo? Mas aí eu volto ao início da live, e cadê as experiências que nós precisamos ter? O burilamento dos nossos espíritos, já que nós fomos criados simples e ignorantes. Pois é, olhar para o agora, é o que você está fazendo agora. Tem gente que vive, e outra coisa, nós precisamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tem gente que está, no dia de hoje, meio-dia, já estava ansioso e tudo para o dia de amanhã.
E Jesus Cristo disse: a cada dia os seus próprios males. A cada dia os seus próprios males. E no ensinamento ele disse: olhai os pássaros do céu, nem semeiam nem ceifam, no entanto o Pai os alimenta todos os dias. E qual de vós, por maior que seja, pode acrescentar um palmo à sua vida? Ou então, se os pássaros têm a confiança em Deus, que Deus os alimenta todos os dias, ou então por que nós vamos viver nessa ansiedade? Que Deus vai nos dar sempre as condições. Será que Deus vai nos mandar para esse mundo sem nos oferecer as condições para nós tentarmos ser felizes? Será que Deus vai nos mandar para cá, ou nos mandou para cá, sem uma possibilidade de nós vivermos em paz e felizes, para nós sairmos vitoriosos daqui? Com certeza. Então nós temos tudo. Temos tudo. Às vezes não é como nós queremos. Às vezes não é como nós queremos. Então, nós vamos concluir bem aqui, em Lucas 12, 48. Ele diz o seguinte: E a qualquer que for dado muito, se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quer dizer, nós seremos cobrados. Aquele que recebe pouco vai ser cobrado de acordo com aquilo que ele recebeu. Então, se ele recebeu pouco, ele não vai ser cobrado como aquele que recebeu muito. Mas os espertos dizem o seguinte: bom, então eu não vou nem conhecer as leis de Deus, não vou nem conhecer o Evangelho, não vou conhecer nada porque eu vou ser cobrado. E realmente, quanto mais nós conhecermos, nós vamos ser cobrados. Aí a pessoa diz: então é muito melhor parar aqui logo, não vou mais nem participar dessas lives aqui, porque eu vou ser cobrado. Sim, mas a gente não evolui se a gente não procurar o conhecimento. Certo? É buscar esse conhecimento. Então nós não enganamos nem a nós mesmos, porque nós sabemos do que nós precisamos. Todos nós sabemos o caminho. Todos nós sabemos o caminho. Uma nascente, ela pode brotar em qualquer lugar, mas ela sabe o caminho do mar. Ele sabe o caminho do mar. E será que nós não sabemos o caminho do reino dos céus, não? Sabemos, sim. Com tudo que nós temos, porque nós somos seres privilegiados pela inteligência que nós temos. Então nós vamos ser muito mais cobrados do que um animal que ainda está no reino animal e nós estamos no reino hominal. Nós vamos ser muito mais cobrados porque nós temos condições de discernir e saber o que é certo e o que é errado. Por isso. Então precisamos estar atentos. A cada dia é uma nova oportunidade que nós temos de fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, aqui nesse mundo. Tem muita gente, às vezes, que reclama, que nós que fazemos atendimento, né? As pessoas ligam e tudo, a gente faz os atendimentos, até online mesmo, e aí as pessoas dizem o seguinte: mas eu não sei por que eu tenho essa família tão complicada desse jeito. Entendeu? Por que eu tenho essa família tão complicada? Às vezes, você sabe o que foi que aconteceu? Esses filhos que a gente tem hoje, nós contribuímos em outras vidas para que ele tivesse o comportamento que tem hoje. É aquela coisa. Deus devolve para a gente a nossa obra. Bom, meu amigo, agora você vai consertar. Vocês vão voltar para a terra, vão formar uma família e vocês juntos vão consertar o que vocês fizeram de errado. Por isso é que nós
encarnamos na mesma família e temos os filhos que nós precisamos. É a forma que a gente tem. Pois é, Micaela, misericórdia. Pois é, então é muito melhor a gente agir bem nessa vida, porque na próxima, por exemplo, se eu tiver um grande inimigo aqui na Terra, eu posso vir na próxima vida ele como meu filho. Como a gente vê hoje filho que não gosta de pai. Tem que ter um motivo do filho não gostar do pai. Porque Deus não vai criar o filho já não gostando do pai. Né? Então tentemos, como ela diz a Angélica Melo, tentemos aproveitar o máximo possível dos ensinamentos que estão disponíveis para a gente. Pois é. O Senhor não quero nem voltar se for ter a mesma, né? Pois é. Então a gente tem que estar atento ao que nós estamos fazendo hoje. Tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos plantando. E quando se planta, nasce. Se nós plantarmos discórdia, ódio, vingança, pode ter a certeza de que nós vamos colher isso aí. Ninguém vai colher por nós. Agora, se nós plantarmos amor, caridade, perdão, simplicidade, aí nós vamos colher isso aí. Porque se nós pudéssemos resolver tudo pelos nossos filhos e tudo mais, não teria nenhuma mãe na porta de uma penitenciária. Não teria nenhuma mãe na porta de uma penitenciária. Então nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo hoje. Como eu já falei para vocês, que a gente faz esses atendimentos, né? E muita gente chega para mim e diz o seguinte: mas por que é que eu não gosto da minha mãe? Eu respeito ela, mas eu tento me aproximar dela e não consigo. Tem uma coisa que dificulta eu me aproximar da minha mãe. Isso é uma lembrança de vidas passadas. Assim como uma pessoa que tem medo de altura. Como foi que ela adquiriu esse medo de altura? Em outra vida. Porque senão, se fosse uma regra, todos que nascessem teriam medo de altura. Ou então não tinha os paraquedistas, né? Não teria. Nem aqueles homens nas asas delta, né? Não teria de forma alguma. Não é isso? Então nós precisamos fazer Pois é, isso aí. O Divaldo Pereira Franco realmente fala. Porque, olha, tudo precisa ter uma explicação. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma razão de ser. Eu digo sempre, como eu falei aqui, né, que a gente faz esses atendimentos, né, e a pessoa diz: o que é que eu faço para me aproximar da minha mãe? Para quebrar essa barreira. Muitas vezes ela está o quê? Ela está sintonizada, uma personalidade que ela viveu, ou uma vida passada, ressoa nessa vida de hoje. E ela fica, e essa personalidade impede a ela, porque em outra vida dessa personalidade, ela não gostou, ou a mãe não gostou dela, tiveram alguma desavença. E essa personalidade, ela ressoa na vida de hoje e fica dificultando a aproximação delas. E a pessoa tem condições de desbloquear isso aí, né? Desbloquear. Tem condições. Tem técnicas hoje que nós utilizamos para fazer esse desbloqueio. Porque é muito importante. A gente já atendeu muita gente, né? Nós já atendemos muita gente. Aí passa algum tempo, a pessoa diz: mas se tivesse sido antes, porque agora eu vivo muito bem com meu pai e com a minha mãe. Se eu tivesse feito isso antes. Entendeu? Tem muita gente que consegue fazer isso, se aproximar. Porque foi com essa finalidade que Deus nos colocou junto. Para não ter a desculpa quando a gente chegar lá: mas eu ia saber lá quem era essa pessoa, distante de mim. Aí Deus que
é sabido, vamos assim dizer, né? Coloca logo bem pertinho, para você ao acordar, ver. Quando chegar de noite do trabalho também ver, para não ter essa desculpa quando chegar lá, sabe? Porque ficou muito distante de mim. Então Deus diz o seguinte: pois eu vou botar logo dentro de casa, vão viver tudo dentro de casa. Pronto, para não ter mais isso. Romper esses bloqueios. Porque esses bloqueios foi construído por nós. Então, se nós bloqueamos, se nós fizemos a obra, somos nós que temos que consertar a obra, né? Não. Por isso é que nós hoje precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Não podemos repetir os mesmos erros das vidas passadas, de forma alguma. De forma alguma. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. O Cid Mello, e quando nosso desafio é o marido, são de outras vidas ou estamos em relações tóxicas? Olha, os casamentos aqui na Terra a maioria deles são provacionais. Provacionais. A maioria dos casamentos. Certo? Porque nós estamos no mundo ainda, nós estamos numa vibração, nós estamos numa frequência ainda não boa para que nós nos libertemos daquilo, dessas experiências que nós estamos vivendo. Não existe esses encontros com a pessoa, com o esposo ou com a esposa, por acaso, de forma alguma. Não. Já foi feita a programação para se encontrar aqui. Agora, viver vai depender o quê? Do perdão de cada um. De saber conviver, de ter uma vida a dois. Até os filhos que nós vamos ter, nós já programamos lá, antes de vir para cá. Hoje, muitos casamentos se desfazem, por quê? Porque um quer dominar o outro, quer tomar o espaço do outro, quer anular o outro. E como é que pode dar certo isso? Como é que pode dar certo isso? Se não houver união, compreensão entre o casal, fica muito difícil. Fica muito difícil. Aí a pessoa diz, sim, e se não deu certo, aí na próxima vida, ele vai vir como meu marido? Não, vai vir às vezes como filho. Porque tem que despertar o amor verdadeiro. Não esse amor egoísta, que muitos casais ainda vivem aqui no mundo ainda, esse amor egoísta. Então precisamos o quê? Precisamos refletir. E ter a certeza de que nós não consertamos ninguém. Não consertamos ninguém. Porque se a gente consertasse alguém, a gente ia primeiro consertar nós mesmos e nós não iríamos errar tanto. Pois é, isso aí mesmo, o amor liberta, o verdadeiro amor. Agora o pior, vocês sabem o que é? Nós estamos avançando um pouco, mas o pior de tudo, vocês sabem o que é? Vou contar para vocês. Uma mãe recebe casa e tem um filho. O marido está ali em casa e tudo, mas só que esse filho foi o seu marido em outras vidas. E é o filho único. Aí quando ele cresce, ele vai trazer a namorada para casa. Aí mostra para a mãe dele tudo, e tá, a mãe dele fica assim e tudo. Depois que ela sai, pergunta para ela, mamãe, foi que a senhora achou dela? Diz, não serve para você. Não serve para você. Entendeu? Daqui um tempo ele chega, traz outra namorada e pergunta para a mãe, e aí mamãe? Também não dá certo. Por quê? Porque ela está o quê? Cedendo o marido dela de vidas passadas para outra pessoa. E às vezes para uma inimiga dela de vidas passadas que reencarnou também. Acontece isso também.
Mas no caso da desavença entre mãe e filho, a pessoa que veio como mãe não é que deveria se dedicar mais para o entendimento do relacionamento. Eu digo sempre, a mãe tem que fazer o papel de mãe. A mãe, porque ela tem mais consciência. E o filho precisa fazer o papel de filho. Se ele não fizer, ambos não fizerem, não evoluíram nada dessa reencarnação. Eu digo sempre, quando eu encontro assim, pessoas assim, eu digo, olha, faça seu papel de mãe. Você não pode fazer o papel de filho. E quando o filho vem falar comigo, eu digo, olha, faça o seu papel de filho, você não pode fazer de mãe. Faça o seu papel, pronto. É isso que precisa ser feito. Certo? Então, o amor, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo. O amor é como Paulo de Tarso diz, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Então, o que o amor não fizer, nada pode fazer. Só o amor é a chave que abre todas as portas. Todas as portas. Então, vamos confiar no amor. Mas o negócio, sabe por que a gente não confia no amor? Porque o amor não dá ibope. Não dá ibope. Aqui no mundo não dá. Você pode ver na televisão. Só fala mais de crime, de violência, porque é o que dá ibope. E somos nós que fazemos isso. E somos nós que fazemos isso. Certo? Então vamos fazer aquilo que nós temos condições de fazer. Não vamos deixar para amanhã, para depois. Vamos fazer hoje. Vamos fazer hoje, com confiança. Porque Jesus Cristo, sendo bom pastor, nós precisamos ouvir a sua voz. Quando ele nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo morrendo viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, e todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Pois é, Sibeli, tudo se transforma através do amor. Precisamos, e nós temos esse amor dentro de nós. Então, meus irmãos, agradeço, a presença de vocês, e no próximo domingo nós vamos estar aqui, fazendo esse estudo da explicação do Evangelho, versículo por versículo. Aí vocês viram como o próprio Evangelho explica a si mesmo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não é? Se você entender como nada vai me faltar sem eu precisar fazer nada, o próprio Evangelho mostra. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso? Então, desejo muita paz a todos, uma boa semana, e que nós possamos confiar sempre, que nós estamos vivendo o nosso melhor momento. O melhor momento é esse que nós estamos vivendo. E nós não devemos deixar que esse momento escorregue pelos nossos dedos. Tá ok? Então, na próxima semana nós vamos estar aqui com certeza. Tá ok? Gratidão a todos e muita paz.